Aí. Fala, eu sou o Vinícius. Ô, pessoal, obrigado, que sou o Vinícius. Eu vou apresentar aqui um pouco para vocês sobre o processamento de sinais, assim, que a gente uma visão mais introdutória, assim, não é nada muito aprofundado, mas é algo assim legal para quem não conhece saber como é que é, o que faz e a utilidade que tem para gente. Sim, em diversas áreas, mas em especial da engenharia, que é a minha área de estudo. Aqui a gente vê logo essa primeira imagem aqui, já dá para a gente ter uma noção legal do que a gente vai falar. Aqui, ó, a gente tem essa imagem em vermelho, que representa um sinal qualquer, pode representar um sinal qualquer. E aí, às vezes, o que acontece? Que esse sinal está muito misturado, está muita interferência das coisas, e a gente não consegue ter uma leitura legal do que quer dizer esse sinal, da mensagem que ele está passando, e a gente, através de fórmulas matemáticas, da análise de Fourier, principalmente, a gente consegue filtrar esse sinal e tirar dele leituras que úteis para a gente, seja na engenharia, seja na medicina e na comunicação em geral. Né? Aí é um roteiro básico do que a gente vai conversar um pouco hoje aqui, uma introdução, os conceitos fundamentais, de onde que é utilizado, o que acontece, a série de Fourier, que é existem outras séries, mas a série de Fourier é uma principal, mais utilizada aqui para a gente, e através dela a transformada de Fourier. Umas aplicações gerais, uma aplicação mais focada em falhas e eixos, que é a minha área de estudo. E há uma conclusão. Agora, assim, uma introdução. Como eu falei antes, a gente, às vezes, tem sinais de diversas partes, diversas coisas que a gente consegue fazer uma leitura de sinal, mas a leitura assim, não é muito clara. A gente pode ver aí, por exemplo, dessa imagem aqui, ó, tem o pistão. A gente for fazer a análise de vibração dele lá, fazer retirar a vibração dele, a gente consegue tirar uma medida assim da vibração em relação ao tempo. Só que, às vezes, isso não é muito legal pra gente, a gente não consegue tirar leituras do que está acontecendo de verdade. Aí a gente faz a transformada de Fourier, coloca no domínio da frequência, consegue ter leituras melhores do que está acontecendo. Uma coisa interessante também é para a transmissão de rádio, a gente usa também isso daí, porque como que acontece? Tá lá a estação de rádio lá, daí tem um locutor fala na voz dele, ou toca uma música, o que seja, aí tem lá a frequência normal que eles estão falando, e mistura, depois eles, no caso da onda AM, né, eles multiplicam a frequência da música, vezes uma frequência lá, e consegue fazer a onda no tamanho AM. Aí transfere ela através dos sinais, e quando chega no rádio, recebe o sinal, ele demodula, né, que é o modulador, é quando faz esse processo, e o demodulador quando desfaz o processo, que daí sai e escuta no rádio, no seu rádio, na sua casa, ou exatamente o que eles estão passando lá. Né? E esse é um processo que vai e volta para facilitar a transmissão. Aí, ó, por exemplo, é o que acontece, né, nesse caso, a gente tem uma vibração simples, no caso do exemplo do rádio, que é a voz ou a música, que somada com uma outra vibração, que é uma transferência, gera um sinal complexo. E daí é complexo, mas é mais fácil de transmitir. E no caso, daí, quando volta, o seu rádio recebe esse sinal complexo, demodula, no caso, e retira o que é a informação necessária lá, que quer ser transmitida. E assim, agora, como eu tinha falado antes, o domínio do tempo, às vezes, ele transfere muito ruído pra gente, e a gente tem os exemplos aí, ó, e que não é muito fácil de ser visto, de tirar a informação necessária.
Aí quando a gente tem o caso aí das ondas senoidais, e onda quadrada, transitória, e cada uma assim que quando está no domínio do tempo tipo, não tem informação legal, e quando a gente passa para o domínio da frequência a gente consegue tirar uma informação muito interessante, tipo do que está acontecendo, do que é. E a série de Fourier, ela faz essa transformação para o domínio da frequência. Aqui a gente tem um caso, ó, aqui, por exemplo, a gente tem inicialmente uma onda quadrada lá, que ela varia entre -1 e 1. Aí, à medida que a gente aplica a série de Fourier, ela vai tipo, se adaptando e tomando a forma da curva inicial. E assim, a gente pode ver o K igual a 1, K igual a 5, K igual a 11, por exemplo, nesse daí, são o número de iterações que a série de Fourier vai fazendo. E assim, quanto maior o número de interações, mais próxima da curva real a série vai ficar, a adaptação vai ficar. E o que acontece? Tipo, quanto mais próximo da série real, vai ficar um resultado melhor, só que tem um custo computacional maior. E quanto menor o número de iterações, é um custo computacional menor, só que ele não fica tão igual à curva original. Esse é um exemplo de domínio da frequência de uma análise de vibração de uma bancada. Aí, ó, aqui a gente pode, tipo, o sinal normal, o sinal no domínio do tempo seria um monte de, eu não consegui nenhuma imagem, mas seria um monte de rabisco no mundo do tempo, a gente não conseguiria identificar muita coisa. Agora, como a gente tem aqui no domínio da frequência, a gente consegue ver, assim, exatamente os picos, né, que são importantes para a gente. Aqui, por exemplo, é um motor que a gente consegue ver a frequência de 29,47, que é algo aproximadamente em torno de 1.700 RPM. Daí, ó, a gente vê aqui a frequência de vibração perto dos 30 Hz. Não dá para ver legal aí, mas aqui, ó, tá, a amplitude está 3,67, 68 praticamente. Então, é uma amplitude meio alta, coisa a se observar. E aqui, ó, no segundo harmônico aí, a gente vê aqui, ó, no segundo pico, tá uma amplitude de 4, né? E assim, a partir daí a gente consegue tirar umas conclusões, tipo, cada defeito, né, tem uma assinatura específica. Nesse caso aqui, como o segundo harmônico está com a frequência elevada, pode ser um desalinhamento, por exemplo. O primeiro harmônico também está, dá para ver, mas está com a frequência elevada também. Pode ser um desalinhamento, desbalanceamento. O primeiro harmônico é desbalanceamento. E assim, quanto mais para frente também, ó, o nono, 10º harmônico ali, outras falhas que, enfim, pode ser questão de ver o que dá. E essa aqui ó, é a transformada de Fourier no cálculo. Se fosse para a gente fazer o cálculo na mão lá, não é um cálculo difícil. Sim, é um cálculo complicado, tipo, longo, mas não é difícil. Só que chega um momento lá que tem uma matriz, daí fica difícil fazer. E sim, quanto mais interações você vai fazendo, mais complexa, mais longa a conta vai ficando, inclusive para computacionalmente. Daí nessa foi desenvolvido, como é que foi que surgiu, mas foi inventada a FFT, que seria uma transformada rápida de Fourier. Ela apresenta um resultado muito próximo à transformada discreta, que é essa fórmula aí. Aí só que há um custo computacional muito menor. Esses dois exemplos aí, ó, é um espectro de frequência feita do mesmo ensaio. O mesmo modelo foi feito e foram realizadas obtidos esses dois espectros aí. Tipo, só que um foi através da transformada discreta e a outra através da FFT. E assim, apesar de serem os mesmos dados, o resultado assim, muito parecido, assim, no olho a gente não consegue ver uma diferença gritante,
o custo computacional foi bem menor para FFT. O meu computador, que nem é grande coisa assim, demorou coisa que de uns 20 segundos para fazer a DFT e sei lá, algo em torno de 5 a 10 para fazer a FFT. Tipo, é uma análise, assim, quando você está analisando muitos dados, é considerável. Então. Agora, assim, as aplicações gerais que a gente tem, as telecomunicações, como esse exemplo do, do rádio que eu citei, o processamento de áudio, quando você quer fazer, por exemplo, tem um sinal de microfone, quer fazer uma limpeza, quer tirar um pouco o ruído, dá para a gente modular e fazer um pouco também. Na medicina, a ressonância, tem lá as ondas, né, eles fazem um tratamento para tirar o resultado que é mais interessante. E na engenharia elétrica e mecânica, um pouco desse que eu citei também. Principalmente na manutenção, que é muito legal isso também. Agora, a engenharia e a vibração, que é um pouco do que eu tinha falado, da aplicação, se consegue, como está muito mais fácil, né, os acelerômetros hoje em dia, você consegue fazer uma análise completa de qualquer máquina, qualquer tempo em toda a fábrica, um custo bem interessante. E assim, na parte da manutenção, isso é muito legal, porque reduz muito a manutenção, porque você consegue prever uma falha muito antes de acontecer e se adaptar. Ou, às vezes, ao invés de esperar a máquina quebrar ou ter que parar a máquina já com uma antecedência razoável, você já consegue prever que a máquina vai falhar e reservar uma manutenção importante para ela. Aqui era para eu ia colocar um gráfico mostrando a diferença do sinal bruto com o sinal depois da transformada, só que eu não tinha a imagem, não consegui. E agora, assim, mais para nossa área, para minha área de estudo aqui, que é a falha em eixos, tipo, as coisas que dá pra gente, os defeitos que dá pra gente descobrir através somente do espectro, tipo, facilmente o desbalanceamento e desalinhamento, que vai no primeiro aliás, o desbalanceamento é no primeiro harmônico e desalinhamento no segundo harmônico, que aparece picos, folgas mecânicas, que os picos aparecem lá no, acho que, sexto, sétimo harmônico, lá para frente. E além de outras falhas também, falha de mancal, falha de rolamento, diversos tipos de falha de rolamento, a gente consegue detectar, assim, de maneira bem preditiva através desses métodos. E os benefícios seria o diagnóstico precoce, como eu falei, que você não consegue bem antes de qualquer problema que a máquina venha dar ou acontecer, você já pode ir lá, já tem os dados informando o problema. Lógico, daí consequentemente reduz o custo de manutenção e a confiabilidade operacional. Na indústria, isso daí é muito interessante, muito aplicado. Tá? Agora que está ficando mais acessível os acelerômetros, esses métodos e tudo, daí está cada vez mais presente, mas agora assim, e conexão com a indústria 4.0, que significa que esses métodos que além de estarem mais estarem mais acessíveis, eles estão juntando assim, com outras coisas, que nem a gente tem também ali já o Igor, né, que tem o acordo lá para testar os acelerômetros deles, da empresa. Ele já tem lá com a internet, com Wi-Fi, que facilmente consegue integrar todas as máquinas, as análises de todas as máquinas da fábrica num lugar único, concentrado em tempo real. E além disso, aplicando alguma técnica de machine learning, seja uma classificação, seja uma regressão, para prever ainda com mais precisão e com mais assertividade os erros, falhas, possíveis paradas de manutenção. A tendência é o negócio ficar cada vez mais automatizado e concentrado. Né? Porque um chefe de manutenção, um cara responsável pela manutenção,
tem ali no computador dele o controle de qualquer lugar que ele estiver, o controle da fábrica inteira. Daí a conclusão é que o processamento de sinais é uma ferramenta, é um processo muito interessante, muito útil para diversas áreas, não só na engenharia, que é a minha área, assim, mas para a área em geral. Daí a gente viu aí algumas aplicações práticas, diagnóstico de falhas em eixos, principalmente da minha área, tem comunicação em geral, medicina, e a série de... Bem, pessoal, assim, o que eu tinha meio que preparado para hoje era meio assim, por esse lado. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa... Alô? É isso aí. Perguntas? Alguma coisa? Tenho o meu contato aí no grupo também, se alguém quiser mandar alguma mensagem em particular, conversar sobre isso ou outros assuntos aí também, tá à vontade. Beleza, Vinícius. Muito obrigado. Obrigado por quem veio aí hoje. Boa disposição, tá? Esse assunto eu gosto muito. Não, é o que a gente faz, sabe fazer, né? Eu tô meio nervoso aqui, mas espero que tenha dado pra passar a informação legal pra vocês aí. Aí, gente. Abração. Boa tarde. Até mais. Valeu. Boa tarde, bom dia, né? Já tá. Até mais. Falou.